E está no ar mais um episódio do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis. E hoje na Cadeira dos Incomparáveis, nada mais, nada menos do que Sayuri Valente. Seja muito bem-vinda, Sayuri, que honra ter você aqui. Se apresenta pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sayuri, muita gente me chama de Sai, então fiquem à vontade. Bom, hoje eu sou gestora de projetos na unidade corporate da Power BI Experience, então se vocês um dia, vierem com algum projeto, a gente com certeza vai se falar, a gente vai fazer reunião de kickoff, algumas reuniões, na verdade, então eu que faço essa ponte ali entre a Power BI Experience, a empresa, o especialista que vai desenvolver a solução. Muito bem, muito bem. Ela que é especialista em Figma, né, Robinho? Que mais? Especialista em Figma, especialista em design de dashboards, especialista na própria situação. A Sai construiu muitos dashboards, muitas Power BI Weeks que a gente já fez aqui, também já passaram pela mão de Sayuri, entre outros setores que ela já trabalhou aqui dentro. Então, a Sayuri já participou de tudo que a gente já fez na Power BI Experience, né? Exatamente. Desde lá do início. Ela vai contar daqui a pouquinho a história dela. Mas, Sai, você que é especialista aí em design de dashboards, uma das especialidades. Me diz aí, por que eu tenho que me preocupar com o design de dashboards? Bom, gente, não é muito difícil responder essa pergunta, tendo em vista o tanto que a gente usa ferramentas digitais, aplicativos, sites, né? Então, acho que todo mundo já passou pela situação de ter que entrar num site do governo e ficar, meu Deus, onde estão as coisas? Nossa, que site esquisito, para você procurar alguma informação, baixar alguma coisa, entender como funciona. Então, assim, o design, ele é aquilo que vai atrair você a clicar num site, né? Você entrar num site, quando você pesquisa uma coisa no Google, né? Você vai entrar naquele site lá que está mais agradável, que está visualmente te chamando a atenção, até mesmo num dashboard ou num material que você vai baixar. E depois a parte de usabilidade também, né? Então, se você não acha que você precisa, clica no botão, não acontece o que deveria acontecer, ou então você olha para o número, mas você não entende o que está acontecendo ali, né? Isso tudo envolve design, envolve usabilidade. Então, hoje um projeto, né? Quando você vai desenvolver um projeto de BI, se você não se preocupar, não tiver uma etapa focada nisso, na aplicação do design, aplicação das melhores práticas ali, com certeza o seu dashboard vai ser usado por 1, 2, 3 meses, depois o pessoal vai largar de mão porque não vai se sentir confortável em usar uma ferramenta que não está agradável, que não tá não foi bem elaborada, né, bem projetada. Então, acho que o design é fundamental hoje, inclusive na unidade corporate, o que vem de projetos para a gente ali, de empresas que já têm o Power BI implantado, mas que não conseguem desenvolver essa parte de storytelling, né, parte do design, é absurdo, assim, né? Então, muita gente pode estar achando que é só frufru, que é só colocar uma corzinha ali bonitinha ou outra, mas tem muita coisa ali por trás que ajudam ali o usuário a usar melhor a ferramenta. Ou seja, o design é muito além, gente, do que, na verdade, a escolha de cores ou ficar bonitinho o dashboard. Na verdade, quando a gente fala em design, é justamente a dimensão de usabilidade. Talvez essa seja até uma das primeiras características do design, daquilo que é importante quando a gente fala em design. E aí, Sai, considerando, obviamente, a dimensão estética, né? A gente fala muito de design premium dentro, né? Dashboards premium aqui na Power BI Experience, porque você acredita que isso impacta, Sai, de alguma forma, na percepção de valor que o cliente ou que o usuário final tem em relação ao dashboard? E também no valor do projeto, né? E também no valor do projeto, exatamente. O quanto que isso influencia? Olha, acho que influencia muito, tá? Porque hoje, inclusive, a gente tem vários projetos, né, que a gente consegue saber o que o cliente usa, né? Por exemplo, ele tem uma planilha, ele tem um PowerPoint que ele tem que fazer todo mês. Quando a gente mostra o mockup, né, que é o esboço do dashboard antes de começar o projeto, né, ele consegue ver, né, como que a importância das cores, das posições, de como você está posicionando a informação naquele contexto, isso brilha os olhos do cliente, né? Então, assim, ainda mais com a nossa metodologia, né, da Power BI Experience, então não é uma coisa que, eu vou fazer o que o cliente pedir e tá tudo bem, né, entregou o que ele pediu, não. A gente sempre pensa no a mais, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, para uma reunião para especificar os requisitos do projeto, a gente sempre leva os nossos dashboards, porque é isso que chama a atenção deles, né? Foi todo um design trabalhado ali e ele fala, não, aquele dashboard de logística eu quero aquilo com aquilo outro, e pega aquele do comercial
e aí a gente consegue, né, pegar todos esses inputs e gerar ali o design perfeito para ele. E é óbvio, né, que o cliente que ele percebe essa diferença de tratamento ali dessa parte visual, porque os feedbacks que a gente recebe depois são justamente com relação a isso, né? Por que eles não vão contratar outra empresa para fazer? Porque os nossos são os premium, são os que chamam a atenção. Até mesmo, gente, essa questão da percepção de valor é importante para dentro da empresa. Então, às vezes, a gente está fazendo um projetinho pequeno de entrada, né? Para quê? Se eles colocam um dashboard que não vai ser assim, não vai ser premium realmente, ele não vai chamar a atenção de outras áreas que ele quer implantar o dashboard também. Então, às vezes, é o primeiro que vai abrir a porta ali para os demais projetos. Então, eles procuram a gente justamente por isso, né? Um dos motivos fortes, assim. É verdade. E sem contar que o que você perguntou da questão de valor, né? É óbvio que se você faz uma coisa diferenciada, né? Uma coisa premium que ninguém tá fazendo, obviamente você pode cobrar mais por isso, né? Exatamente. Isso que eu ia falar, porque sem falsa modéstia, nossos dashboards são realmente incríveis, né? Os dashboards que a gente entrega, que a gente constrói para os clientes, são realmente diferenciados, são premium, trazem muita facilidade na leitura dos dados, no storytelling. Então, eu vou até daqui a pouquinho puxar o assunto, sair daqui a pouquinho, sobre as recomendações que a gente segue, né? Para que consiga construir um dashboard premium. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu queria saber quem que é a Sayuri antes do Power BI. Conta pra gente aí um pouquinho da sua história. Boa, será que ela era uma nerdzinha? Uma nerd quando era criança? Ai, meu Deus. Olha, eu não sei de onde você tirou isso, Rodrigo. Não sei de onde você tirou isso, porque eu não era nerd. Eu costumo falar que eu era uma pessoa chata de ficar em cima, assim, para conseguir descobrir as coisas, né? Então, acho que desde a época de colégio, assim, eu nunca fui a pessoa que consegue resolver rápido as coisas. Por exemplo, putz, tem um desafio surpresa, lá no teste surpresa, né? Eu não vou ser a que vou tirar 10. Eu vou ser a que vai conseguir se virar ali em cima da hora e conseguir tirar uma notinha boa, mas não vou ser a nerdzona lá que fica na frente da sala. Inclusive, na época do colégio, eu gostava, assim, eu dividia a aula, né, em 3 partes, né? A parte inicial, que é a parte que o professor precisa da atenção, né? Precisa que você esteja lá concentrado, então eu ficava lá na frente. Aí chegava no meio da aula, o professor já estava cansado de falar, ou era época de exercício, assim, eu ia para o meio. Aí chegava no final, aí tava todo mundo já de saco cheio, tanto o professor quanto o aluno, aí eu ia lá pro final para entender das fofocas, saber o que tá acontecendo. Então, eu nunca fui aluna que ficava 100% num lugar quieto ali. Depois disso, eu cheguei a fazer engenharia de petróleo, passei pela crise do petróleo, desisti de engenharia de petróleo, fiz produção. O Léo, acho que estava na mesma época aí, quando desistiu de petróleo também, né? Sim. Então, foi um baque, assim. Então, todo mundo doido para trabalhar ali, né? Era o boom do petróleo. E aí, de repente, eu não conseguia estágio, né? Eu foquei muito em iniciação científica na época da faculdade. Então, eu comecei a trabalhar com Excel, descobri o que era média, mediana, estatística lá em 2012, num projeto que a gente tinha com a Petrobras. E desde lá eu comecei a me apaixonar, porque eu não sabia, eu não tinha noção assim, do poder dos dados. Na época a gente trabalhava com logística de embarcações offshore. Então era um negócio completamente fora da casinha, que eu não sabia nem nada, assim, sabia absolutamente nada, termos técnicos. Então, assim, como os dados conseguem trazer você para uma realidade de negócios específica, né? Tipo assim, eu não tinha conhecimento técnico de petróleo, assim, nessa fase que eu estava fazendo iniciação científica, mas com os dados eu conseguia aprender tudo, assim, conseguia entender a relação de uma coisa com a outra sem ter uma base sólida ali técnica, né? Então, começou lá atrás, então não era nerd, comecei a fazer faculdade, não terminei, aí depois entrei numa outra, estou no TCC ainda. Então, hoje eu sou muito grata, assim, por ter entrado no mundo de dados, porque eu falo para as pessoas, assim, para os meus amigos, principalmente, nunca nenhuma empresa me pediu um diploma, nunca. Eu fui gestora de BI em uma outra empresa, eu entrei como estagiária, entrei como analista e nunca chegaram assim, sério, cadê seu diploma que eu acho que você tem? Nunca, assim, porque tem muitos outros fatores, né, que influenciam ali na contratação. Perfeito, perfeito. Então, digamos que não fez falta a falta de um diploma. Né? Então, isso é muito legal, porque tem muita gente que tem essa crença, né? Que para ser analista de dados, para trabalhar com Power BI, para ser consultor, tem que ter uma formação, né, em TI, uma formação específica. E não, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, né? Algumas dicas para você começar nessa área de dados. Mas agora eu queria saber a virada de chave. Né? Quando você... Onde é que chega o Power BI na sua vida? Exato. Como é que o Power BI chegou para você?
Bom, eu consegui uma vaga de estágio na Petrobras, né, por conta do projeto que eu tinha feito de pesquisa antes. Então, fiz um processo seletivo, prova, tal, passei. E aí comecei a trabalhar na Petrobras na engenharia submarina, né, com o meu chefe, que era maravilhoso, assim, uma pessoa super de boa. E o que aconteceu? Lá a gente fazia orçamentos para comprar materiais submarinos ali, né? Então, árvore de Natal, Léo deve lembrar desses termos. Árvore de Natal, tubulação ali e tal. E aí, o que acontecia? A gente tinha que pegar um volume grande de dados e conseguir estimar um valor para colocar naquela proposta, que é no envelope lá que ninguém pode ver e tal, para levar para licitação. Então, a gente tinha um volume absurdo de dados, né? Os dados não estavam 100% organizados, então eu trabalhava muito nessa parte de organizar também aquela questão dos dados, sistemas, processos, e comecei ali a pegar um pouquinho do que eu já tinha aprendido de Excel, assim, na época da iniciação, e começar a trabalhar realmente com dados. E aí ele percebeu que eu gostava, que eu gostava desse negócio de pegar muito dado, trabalhar, fazer análise, fazer apresentação para ele com os resultados que eu obtinha ali. E ele falou assim, eu acho que ela gosta de Power BI. E aí ele me deu um curso, comprou do próprio bolso dele lá, falou assim, sério, faz esse curso aqui do Leonardo Karpinski, da Udemy na época, né? E aí ele me deu esse curso ele me deu os dois, me deu de DAX e me deu o básico, Sim, eu acho. primeiro. Porque investiu muito dinheiro, né? Foi, R$29 cada curso. Era R$29 na época. Mas já tínhamos mais de 10 mil alunos. Exatamente, já tinha uma comunidade gigante ali. Foi o grande propulsor, na verdade, do nome do Léo depois no mercado. E aí, você começou o curso. Eu lembro que lá na Udemy, eu no início, né, por um bom tempo, por alguns anos, acho que por 2 anos, eu que respondia as perguntas todas. E aparecia direto, ela saiu de Valente. Era a mais curiosa, que mais fazia pergunta lá. Isso é bom. Mostrava realmente... Mais chata. Que na verdade mostrava a vontade, né? Engajamento, né? Determinação, disciplina. E inclusive, muitas pessoas que têm retorno hoje com o Power BI são pessoas ativas no nosso fórum. A gente tem alguns cases de pessoas super participativas, tanto perguntando quanto ajudando outros alunos, e que têm aí grandes resultados com o Power BI justamente por essa iniciativa. É isso aí. E aí você conheceu então o Power BI através do meu curso. Paixão, se apaixonou, né? Amor à primeira vista. Não, olha, eu vou contar um segredo pra vocês aqui, não contem pra ninguém, finge que o Léo não tá aqui. Tá bom, mas eu tinha uma raiva do Léo, mas era uma raiva que vocês não fazem ideia. Assim, para os mais próximos, assim, eu comento, gente, eu não gostava do Léo. Por quê? Eu peguei o curso básico e depois fui pro avançado direto, fui pro DAX. E, gente, eu não entendia nada de DAX, nada. E aí aí minha mãe ficava, meu Deus, mas você tá assistindo esse negócio de manhã, de tarde, de noite. Você tá ouvindo... Eu lembro que você ouviu a mesma aula no dia anterior, porque eu tava revisando a aula porque eu não tinha entendido. Mas era por quê? Porque como eu trabalhava muito com Excel, eu tava muito viciada em coisas do Excel. Então eu queria fazer exatamente o que eu fazia no Excel, eu queria fazer o índice CORRESP lá, o VLOOKUP, exatamente igual no Excel. Né? E a primeira coisa que eu vi lá é que o VLOOKUP do Excel, a ordem dos argumentos muda. Eu falei, gente, mas pra que muda? É tudo Microsoft e tal. Então, assim, eu ficava com muita raiva do Léo, porque o Léo explicava super calmo, DAX, como se fosse uma coisa super simples. E pra mim, tava assim, o mundo se acabando na minha cabeça, porque eu não entendia, né? Normal. E o legal, assim, quando você falou da questão de comentar, eu mandei uma mensagem pra você uma vez. Eu não sei se você lembra. Ixi, eu não lembro. Então... Eu te mandei uma mensagem uma vez, porque para mim eu não entendia modelagem de dados, mas de jeito nenhum. Eu falava, Léo, o que eu posso fazer para estudar modelagem e tal? E aí você tinha me recomendado aquele do Kimball, o livro do Kimball. Livro do Kimball, sim. Data Warehouse Kit. Para estudar. Toolkit. Exatamente. Eu falei, gente, então não é tão difícil assim. Aí eu comecei a me aprofundar assim para não ficar com tanta dúvida, né? Porque eu realmente tinha muita dúvida. Não era para, aparecer nem nada, porque eu realmente não entendia. Boa, Sai. Aí depois disso, como que você chega... Na Power BI? No curso completo. No curso completo, porque até então, que foi 2019 isso, logo ali a gente já faz a migração 2020 de plataforma para daí formar o curso completo de fato, né? Perfeito. Isso aí. Então, em 2019, eu ainda estava fazendo estágio na Petrobras. E aí, eu tive um probleminha de saúde que me deixou ali 4 meses sem andar, porque foi uma hérnia de disco extrusa. E aí, estava comprimindo meu nervo, e aí minha perna doía, minha lombar doía, eu não conseguia ficar em pé.
E aí fiquei 4 meses de cama, tomando banho na cama. Vocês não tem noção como é complicado isso, né? Tipo assim, eu era nova, então eu ia para tudo quanto é lugar, saía, né? E aí, de repente, você tem que parar tudo e não anda mais, você depende da sua mãe para tudo, né? Foi bem puxado. E nessa época que eu intensivei os estudos com Power BI, porque eu tinha ganhado o curso, né? Tava de licença na Petrobras, mas depois que eu vi que o negócio ia demorar mais, eu falei, não, vou sair, não vou ficar gastando recursos do governo, né? Parado aqui sem estar ajudando vocês. Saí de lá e fiquei estudando Power BI na cama ali e tal. E aí eu vi que estavam surgindo o curso completo ali na nova plataforma. E aí eu pensei, cara, eu acho que eu vou dar uma chance para mim mesma para realmente focar nisso. Porque assim, não sei se eu vou voltar a andar, mas eu tô gostando dessa área de dados, não sei como é que vai ficar minha faculdade no meio desse turbilhão de coisas. E eu falei, vou fazer. E aí, só que eu não tinha dinheiro na época, eu tinha uns bicos assim de ficar cadastrando questão em plataforma e tal. E aí pedi pro meu tio passar o cartão dele, que o cartão dele tinha limite, então passou. E na época o curso era, né, era um preço completamente diferente. E ele conseguiu passar, e aí sim que eu entrei no curso completo, né? E eu falei assim, não, agora que eu entrei, eu vou fazer esse negócio para realmente sair da situação que eu tô e conseguir ali, por mais que seja, porque quando você trabalha com dados, o bom é que você consegue ter essa flexibilidade de lugar, né? Na época eu não estava muito na moda, assim, home office, mas eu já fazia coisas online, né? Então isso me ajudou muito. Então lá em 2020, foi janeiro de 2020, eu até peguei esse dado antes de começar aqui, que foi quando eu entrei no curso completo mesmo. Legal, hein? E aí, eu lembro que eu fiz um desafio, ou eu tinha uma necessidade para escrever artigos no blog. Aí eu lembro que eu coloquei na comunidade, alguma coisa assim, pessoal, precisamos aqui de pessoas para escrever no blog. Algum interessado? Aí quem levantou a mão? Sayuri Valente. E aí, vamos fazer, né? Fizemos o primeiro artigo, gostei, falei muito bem, continuamos fazendo. Aí começamos a fazer isso, né, Sai? Aí, qual foi a chave depois do blog para onde? Como é que a gente fez a transição? Me lembra, por gentileza. Tá. Então, foi em agosto de 2020 que você colocou no Telegram, assim, na comunidade de alunos, falou assim, gente, tô precisando de gente para escrever no blog e tal. Basicamente era para transcrever, né, as lives pro curso, pro blog ali, no WordPress. E aí, beleza. Só que na época eu não estava 100% segura. Você vê, eu comecei o curso em janeiro, né? E aí até o curso é completíssimo ali. Você não... Eu acho que eu fiz a primeira rodada, o primeiro término, assim, passando por todos os módulos, exceto as lives, em 3 meses. Aí depois eu fui revisitar. Só que ainda não me sentia segura para escrever sobre o Power BI. E aí, como você falou que era transcrição, eu falei, beleza, eu vou escrever tintim por tintim o que ele está falando. Tanto é que se vocês forem ver os blogs antigos, vocês vão ver palavras do Léo no texto, assim, tipo, e um negócio enorme, que eram 3 horas de live, né? Passava o final de semana inteiro fazendo isso, porque dava trabalho. Nessa época, ainda a inteligência artificial não rodava ali. Não tinha um chat GPT para transcrever a aula. Não tinha. Nossa, e eu pausava. Tinha toda uma técnica, pausar, printar, todo um tutorial ali. E isso foi me dando, como é que eu posso dizer, segurança, né? Então, por exemplo, eu escrevia como se fosse o Léo, né? Então, eu escrevia como se fosse ele falando ali, dando aula. E aí, eu aproveitava esses materiais que eu escrevia e falei, vou postar no LinkedIn, vou ver o que né? Vou ver o que vai dar. E eu começava a postar coisas técnicas no LinkedIn. Foi a grande porta, assim, de abertura para mim lá, porque foi lá que eu comecei a ganhar visibilidade. E aí, um belo dia, o Léo, numa live, falou assim... a Sayuri que escreve aqui, E aí, um dia depois, ele falou, vou te dar um acesso do chat. Porque eu estava em todas as lives comentando com o meu perfil mesmo. E ele me deu o admin do chat do YouTube. E eu falei assim, gente, ai, meu Deus, porque ele falava de mim, aí eu estava no chat, já facilitava. Falava que o curso era muito bom, não sei o que, eu era aquela fãzona, assim, né? Fã / aluna, / trabalho com ele, mas não quero contar ainda que estou trabalhando com ele. E aí, um dia ele postou no LinkedIn me marcando também. Então, assim, foi aí que começou a nossa interação um pouco mais próxima. Aí, um dia você me passou o chat ali para administrar. Aí, acho que foi em janeiro de 2021, eu anotei aqui as datas. Você falou assim, a gente precisa de uma plataforma para colocar as dúvidas dos alunos, que foi, né, essa plataforma que a gente tem hoje. Precisa de alguém para organizar isso, para colocar as coisas lá, botar funcionando. Aí eu entrei de cabeça nisso também e a gente foi trabalhando. Só que eu tinha meu trabalho oficial, né? O que era em horário comercial, Sim. Mas era remoto.
Então eu conseguia administrar, eu ficava lá no horário comercial trabalhando na empresa e à noite, final de semana, estava lá com o Léo. Perfeito, perfeito. Eu acho bem interessante da história da Sayuri, dentro da Power BI Experience, é que a Say, ela passou pelo blog, depois ela passou pela organização de várias áreas, hoje o próprio Bootcamp, muitas das coisas que a gente executa aqui dentro, a Say fazendo, e agora inclusive é especialista em design de dashboards. Say, você acredita que você atribui isso muito mais a perseverança e esforço ou a talento? Saberia dizer assim? Ah, com certeza foi esforço, porque o Léo, acho que no primeiro dash que eu mostrei para ele, esse primeiro background, ele falou assim: vou passar isso aqui para ela. Nossa, mas o que ele falou assim: Sayuri, mas tá torto, tá vendo esse pixel aqui, ó? Tá... Você não alinhou todos os cartões, mas eu falei: Léo, mas eu olho, assim, olhando assim, tá reto, mas eu tá bom, tem que melhorar. Então, assim, meus primeiros eram muito ruins, meus primeiros dashboards eram um caos. Power BI é a mesma coisa, não era a aluna mais esperta, mais safa em DAX, Power Query, nada disso, eu era a que ficava correndo atrás, assim. Mesma coisa com blog. Vocês acham que eu sabia que eu estava escrevendo 100% ali? Tinha coisa que eu não sabia que eu estava escrevendo, mas eu fazia fielmente ali o que estava sendo falado, sabe? Legal. Então, acho que com certeza foi esforço. É que é importante a gente reforçar isso, porque, por exemplo, Sayuri hoje é, gente, sem dúvida, uma das referências aqui dentro, é mentora no nosso programa de mentoria, palestra também nas nossas imersões. E muita gente vê achando que isso é algo que é só no talento. Que, de repente, a nossa Sayuri um belo dia acordou, já tinha... que foi da noite pro dia, né? Isso, exatamente. E que, do nada, ela se tornou tudo isso. E, na verdade, ouvir ela falando agora que, gente, é esforço, né? Então, é dedicação, é ir, é provocar, é colocar, é estudar, ouvir de novo, assistir aula. Quantos alunos aqui assistem de novo será uma aula sua, Léo? E aí, perceber que o quanto esse esforço, de fato, pode fazer você chegar muito longe. Muito bem. Parabéns, Sai, parabéns. E Sai, onde é que entrou o design de dashboards nessa jornada aí? Bom, começou muito com você, porque você gosta de falar disso, né? E você percebe nitidamente quando o Léo fala de storytelling numa live, né? Os olhinhos dele... É storytelling DAX. Os olhinhos dele brilham ali, ele gosta de impressionar. E aí eu notei que o Léo precisava sempre de um braço para fazer os dashboards das... lives ali da Power BI Week, né, desses eventos. Então, eu falei assim, por que não, né, ser a pessoa que vai desenvolver os dashboards, né, ou pelo menos desenvolver o design deles. E aí eu comecei a pegar essa função para mim, assim, com muito carinho, e comecei a pesquisar referências, comecei a entender que você não precisa saber o que é bonito, mas você pode pegar referências de pessoas que sabem o que é, pessoas que estudaram aquilo, né, que fizeram design e tal. Você pode pegar referências na internet, né? Então, assim, eu não sabia o que o Léo gostava. Com o tempo, fui vendo, putz, ele tá fazendo uns dashboards ali mais dark, então vou sugerir um dashboard dark para ele. Ele gosta de coisa mais neon, não sei o quê. Então, com o tempo, você vai pegando essas referências ali e entendendo o que faz sentido, o que não faz para cada tipo de evento, né? Então, eu acho que não foi, assim, da água para o vinho, né? Foi um processo lento ali, mas com muito feedback, né? Então, acho que quando você aprende sobre design, né, de dashboards ali, você tem que saber escutar crítica. E no início eu não gostava, nunca gostei. Putz, o dashboard tá esquisito. Não, o Léo falou num dashboard aí, acho que um de RH que a gente tinha feito recente, ele falou assim, verde de... Como é que é? Você deu alguma característica para um verde que era muito feio. E eu falei assim, não, tudo bem, porque cada um tem uma preferência de cor. E isso, hoje, para mim, isso é tranquilo. Mas lá atrás, né, às vezes a gente recebe um feedback negativo, leva né? Pro pessoal, né? Exatamente. Exatamente. Ô, Sai, falando de design, a gente tem um e-book muito legal, né? Um e-book de storytelling, que inclusive quem escreveu, Sayuri Valente, né? Em conjunto com mais pessoas também, tivemos algumas contribuições, se não me engano. E nesse e-book, inclusive, Matheus, coloca por gentileza o QR Code aqui para a galera depois acessar o nosso e-book, né? É um e-book gratuito. É um guia de storytelling. Lá a gente tem nessas 9 recomendações que a gente passa. Eu queria explorar contigo aqui agora algumas delas que são importantes. Porque lá tem a primeira recomendação, que é conheça a sua audiência, né? Saiba para quem que você vai entregar seu dashboard. Eu queria que você pegasse também agora fazer um paralelo com os dashboards para a corporate, né? Para os dos nossos projetos da corporate. Como é que você pega essa nossa primeira dica, né? Essa nossa primeira recomendação
e explica utilizando esses cases, né? Ou como é que você vê a diferença realmente de um dashboard operacional, de um dashboard mais estratégico. Conta aí um pouquinho da sua experiência em relação a isso e já explica pra galera o porquê dessa importância, né? Por que é tão importante a gente saber para quem que a gente vai entregar o dashboard. Perfeito. Então, assim que a gente assina, né, com a empresa, a gente tem uma reunião de kickoff, que é nesse momento que a gente vai realmente entender a fundo o que o cliente espera da gente, né, o que ele quer ter no final do projeto. Então, não adianta a gente ter a ideia de que você vai ter todas as respostas antes de começar o projeto. Não é antes. Então, é na primeira reunião que a gente vai conhecer as pessoas, né? Então, por exemplo, não só você saber que você está desenvolvendo um dashboard que é para uma diretoria, né, que vai precisar ver grandes números, que vai precisar saber se aquilo está sendo bom ou ruim, né, numa visão executiva, uma visão rápida, porque diretor, gente, não vai ter tempo de olhar planilha, não vai ter tempo de olhar tabelas com milhares de linhas, milhares de colunas no detalhe, nota fiscal, nota fiscal. Então, assim, você sabendo que o dashboard que você está desenvolvendo ali não é para uma área operacional, é para alguém que vai ter 5 minutos para ver a informação e é aquele tempo que ele vai ter só para ter uma visão geral do negócio dele, para ver se ele está indo bem ou não. Então, assim, é nessas reuniões, né, a partir da reunião de kickoff, é que você consegue mapear o tipo de público que vai acessar aquilo. E outras coisas que eu sempre recomendo, até para os nossos especialistas, quando eles vão fazer esse mapeamento, assim, essas reuniões com o cliente, é entender um pouquinho do perfil do cliente. Porque tem cliente, gente, que já está acostumado a acessar um dashboard. Tem cliente que nunca viu um dashboard na vida, não sabe nem como é que clica, como é que entra, como é que loga, sabe? Vai te perguntar a senha 5 vezes. Então, você tem que saber diferenciar também, não só, né, o público, né, qual o objetivo que ele tem, qual o tempo que ele vai ter para ver cada informação, mas também saber qual é a facilidade que ele tem com aquela ferramenta. Porque aí, por exemplo, se eu sei que o diretor, né, sei lá, tem 60 anos, ele não está habituado a usar aquilo dali, eu não vou colocar um monte de botão na minha tela de visão executiva, que é uma visão rápida. Eu não vou colocar para ele habilitado aquele botãozinho de drill-thru, né, de detalhamento que você clica e vai para uma outra página, que ele vai se perder, que ele está indo para outra página, vai ficar confuso. Então, assim, eu vou deixar as informações claras, eu vou botar uma cor que vai dar destaque para aquilo que ele precisa. Né? Então, quando a gente vai desenvolver os projetos na corporate, a gente leva tudo isso em consideração somente dessa primeira recomendação, né? Perfeito. Deixa eu só aproveitar aqui, pessoal, a gente está falando muito da unidade corporate, talvez você está chegando agora e ainda não conheça exatamente isso, né? Dentro da Power BI Experience, nós trabalhamos com 2 unidades. Então, nós temos a unidade Education, que é uma unidade focada em própria dimensão do curso completos, toda a dimensão educacional, principalmente voltada ao público final, né, o analista, que vai até ali a nossa mentoria. E nós temos também a unidade Corporate, que é uma unidade de serviço, de execução, de construção de dashboards, né, soluções para a área de dados e empresas. Então, por isso que a gente está contando aqui alguns cases que a gente desenvolve para clientes que são empresas de fato que contratam a Power BI Experience para executar esses projetos, né? Esses dashboards, essas soluções lá dentro. E agora, só para também explicar um pouquinho melhor, né? Que a gente tá falando aqui de Power BI Week, a Sayuri, blog. Então, só para vocês entenderem, galera, que a Sayuri, ela tá em tudo aqui na Power BI Experience. Ela tá na Education, ela tá na Corporate, ela tá também, tá em tudo. Então, ela realmente colabora no blog, colabora na parte educacional, né, com vocês, com aula de Figma, assim como, digamos, a função na carteira assinada ali, né, pra ver ali, o que a Sayuri é? Gerente de projetos da unidade Corporate. Porém, ela desempenha todos esses papéis também, né? Até porque nós somos hoje um grande ecossistema. Então, existem pessoas aqui dentro que acabam batendo em diversas portas, né? Visitando várias praças dentro dessa grande cidade, digamos assim, que é esse ecossistema. Então, assim como os próprios diretores da Power BI Experience, a SAI também, até porque desempenha uma função de head aqui dentro, ela acaba passando por essas várias pontas para contribuir cada vez mais com o desenvolvimento desse ecossistema. Muito bem, muito bem. Sayuri, agora... Uma coisinha. Fala. Uma coisinha antes, rapidinho, só para complementar. Lembrando que quando eu comecei a trabalhar com o Léo, digamos assim, com os 2 pés, né? Eu não sei se ele lembra. Qual foi a coisa que eu falei para ele, assim, que foi o principal ponto para eu conseguir virar a chave para entrar para cá? Foi justamente a questão de conseguir trabalhar com mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque eu odeio rotina. Eu falei com ele, não lembra disso? Lembro. Odeio rotina.
Eu lembro muito bem. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu odeio a rotina, mas a gente tá... Bom, a gente se vira. A gente dá um jeito aqui de arrumar trabalho pra Sayuri. Muito bom. E a gente sabe que a gente pode contar com você, então parabéns, Sai. Queria voltar ali nos pontos das recomendações, que nós temos uma segunda recomendação lá no e-book de Storytelling, que é em relação ao esboço. Desenhar um esboço antes de você sair fazendo no Power BI. Né? Isso é muito importante para você poder validar aquilo que você coletou lá na primeira reunião de kickoff. Então, assim que a gente fecha um projeto na Corporate, a Sayuri entra em contato com o cliente, marca a reunião de kickoff, junto com o especialista nosso, né? Então a gente tem um especialista para o projeto, aí entende as necessidades, e aí na sequência o que fica de tarefa para vocês, Sai? Fica o esboço, né? Fica realmente essa parte aí do mockup. Explica um pouquinho como é que você organiza isso, como é que você desenvolve esse mockup. Isso aí. Eu costumo falar que o mockup não dá para você construir da sua cabeça, né? E não vai ser a primeira versão que vai ser aprovada pelo cliente, né? O mockup ele é sempre construído a várias mãos. Então, apesar do cliente não estar ali do seu lado desenvolvendo, ele vai ter que te dar todos os insumos que você precisa para você construir ele, né? Então, assim, é óbvio que vai ter clientes, né, que eles não vão saber exatamente o que eles querem. Mas a gente tem referência, a gente tem bagagem, a gente tem trocentos cases que a gente já fez, tanto em clientes quanto em eventos, que a gente consegue sugerir para o cliente o que eles podem com os dados que eles têm. Então, o mockup, basicamente, gente, é quando a gente pega a ideia do cliente, a ideia que ele tem, um pouquinho da nossa experiência, a bagagem do especialista, junta tudo isso e elaboram telas ali para eles validarem, verem se é aquilo mesmo que eles querem. E por que a gente faz o mockup, né? É porque é muito difícil você conseguir, pelo menos o cliente, né? Ele conseguir visualizar se aquilo realmente é o que ele quer sem estar vendo, né? Ou seja, ele pode ler assim, acompanhamento da meta. Você pode acompanhar a meta de várias formas. Você pode olhar numa tabela, você pode olhar num gráfico, você pode olhar até num desenho. E não adianta. O cliente, quando ele tem aquilo, todos os gráficos naquela tela, ele consegue ter uma noção muito melhor do produto que ele vai receber no final do projeto. Então, a gente opta por fazer o mockup por conta disso. A gente antecipa primeiro a angústia que ele tem de receber. Mas você faz onde o mockup, Sai? Você faz no próprio... eu faço mockup no Figma. No Figma, né? Explica o porquê que você escolheu o Figma, né? E não, por exemplo, sei lá, PowerPoint ou não no próprio Power BI. Então, no Power BI, daria para fazer um mockup simples ali. Só que você precisa ter os dados. Então, geralmente, por que a gente faz o mockup antes, né? De ter dados, antes de ir para o Power BI? É porque justamente é aquilo que vai dar vazamento para a gente saber o que a gente precisa de coletar dados, de tratar dados. Então, se eu sei que eu quero faturamento ao longo do tempo, eu preciso de um campo de faturamento e preciso de um campo de data de faturamento para colocar aquilo num gráfico. Então, quando você tem um mockup, muitos especialistas não tinham isso de fazer o mockup antes, né? E eles viram que fica muito mais fácil você saber o que você precisa de dado, precisa de tratamento ali, quando você desenha, né? Fica muito mais claro, até mesmo para indicadores. O Figma, por que eu escolhi o Figma, né? Primeiro que é uma ferramenta gratuita, segundo que é uma ferramenta muito fácil de usar, você pode usar no navegador, você está mexendo aqui, você entrar no outro computador, você loga, tá perfeito, tá ali. Você consegue ter mais de uma pessoa usando ao mesmo tempo. Então, o especialista hoje, ele trabalha, né, desenvolvendo a solução e, eventualmente, a gente vai ter reuniões, ele vai estar lá do lado dele, eu vou estar daqui, e a gente vai ficar falando de telas, ele vai mexer num gráfico, assim, tá bom? Então, a parte colaborativa também é muito boa. E tem um terceiro ponto. O cliente consegue validar as coisas ali no Figma para a gente também. Então, facilita um monte. Pensa, você pode mandar um mockup por e-mail, num PDF ali, acontece, a gente às vezes manda. Mas também tem como o cliente entrar ali no Figma, comentar exatamente no gráfico que ele quer, ele não precisa printar, ele coloca um comentário no gráfico que ele quer, falando, eu não quero esse gráfico, quero assim, assim, assado, quero esse indicador. Então, gente, isso facilita um monte, tá? Um monte mesmo. Então, é basicamente isso. Facilidade, é gratuito, o cliente pode usar, é colaborativo, entendeu? E, em geral, também, a gente usa muito essa etapa para o processo de refação. Então é muito melhor você refazer o mockup, muito mais fácil, do que depois que você já montou todo o dashboard, vai apresentar para o cliente, e aí de repente o cliente fala, poxa, não gostei disso, ou eu queria aquilo diferente. É claro que tem em geral um percentual ali de correção, alteração que acontece, mas em geral é bem menor, né, Sai? Porque justamente o cliente já fez,
uma série de validações ali, enquanto é apenas um protótipo, né? Digamos assim. Exatamente. Sem contar também, gente, que a parte de obtenção de acesso aos dados, tratamento, é a parte que mais demora. Então, assim, você com o mockup, você já está... você não precisa parar tudo que você está fazendo, né, para fazer só o mockup. Você pode estar tocando outras coisas, você pode já estar solicitando acesso à base de dados, você pode estar já falando com o usuário, o dono do banco de dados da empresa lá e tirando as dúvidas. Então, assim, isso antecipa possíveis problemas ali, né? Então, essa parte é fundamental. Sem contar que, assim, essa parte que você falou é importante, né? Do cliente já estar validando ali. Gente, todo projeto, o projeto que você estima lá no início, não vai ser o projeto que você vai entregar. Não existe isso. A não ser que você seja um consultor, assim, muito, assim, consegue prever o futuro. Mas isso é muito raro de acontecer. Né? Então, o mockup, quando a gente altera ele ali na frente, pô, você está mexendo uma caixinha, né? Você está mexendo um gráfico, mudando uma cor. Né? Agora, vai fazer isso lá no Power BI depois que você já desenvolveu todas as métricas. Aí o cliente fala assim, eu não quero faturamento, eu quero, sei lá, percentual de não sei o quê. E aí você está mudando uma métrica, você não está mudando um desenho, sabe? Então é muito mais fácil você ter isso antes. E uma dica agora muito importante para você que trabalha com consultoria. É muito importante você fazer uma entrega de valor para o cliente o mais rápido possível. E aí, quando você já vai e desenha, por exemplo, esse mockup, já dá para ele uma ideia de como será o dashboard dele, você consegue, num curto espaço de tempo, já gerar um valor muito grande, o cliente fica satisfeito e ele te dá mais tempo para poder justamente trabalhar nos dados e aí fazer, de fato, a entrega do dashboard em si. Porque às vezes você deixa para, fechou o projeto, e vai, isso, claro, vale também para quem trabalha dentro de uma área, um projeto, né? Empresa, né? Enfim, mas em geral, para quem é consultor e que precisa o tempo todo estar gerando valor para o cliente, é muito importante que quando ele feche, ele já quer tocar em algo, ele já quer ver um entregável. E aí você tem um entregável de alto valor que tem um impacto gigantesco no projeto e você consegue fazer isso num curto espaço de tempo. Ele tem uma visão do futuro, né? Olha só o que eu vou ter daqui a pouquinho. Então eu tô mais tranquilo de esperar o projeto. Porque eu sei que eu vou ter algo aqui muito belo, bonito, fácil de navegar, que vai me ajudar a tomar decisões e tudo mais. Muito bem, Sai, muito bem. Conta um pouquinho pra gente, olha só, antes disso, né? Na hora que você estava falando, eu tava pensando, cara, que aliado que os nossos especialistas têm nos projetos, né? Porque muito dos grandes desafios de um consultor é a parte de design. E a gente tem a Sayuri na nossa equipe, como gestor de projetos, e que ajuda nessa questão de design junto com o especialista no projeto. Então, realmente, é uma combinação perfeita, né? Uma pessoa que é mais de dados, mais de back-end, e a Sayuri aqui para colaborar e para ajudar sempre nessas questões de design. Então, realmente, a gente forma uma equipe muito legal nos projetos, e os especialistas que podem vir tranquilamente para trabalhar com a gente, vocês estão em boas mãos, galera. Que na verdade também é uma grande vantagem dos projetos executados na corporate, porque é a soma de vários profissionais envolvidos. Então você tem todo o background da Sayuri, tem também o próprio Davi, que negócios, né? Exatamente, e que também é um apaixonado por storytelling de dados. E aí tem os especialistas, que inclusive são especialistas que a gente forma dentro do nosso programa de mentoria, ou então são profissionais que de fato a gente certifica que vão fazer uma entrega de alto nível. Somando tudo isso, gera toda a experiência que a gente promete de fato e cumpre na Power BI Experience. Muito bem, muito bem. Sai, conta agora um pouquinho pra gente essa questão da diferença entre design e storytelling. O que a gente falou até agora foi mais design, digamos, né? Onde é que entra o storytelling? Como é que você relaciona com design? Como é que é? Qual que é a diferença de storytelling e design? Bom, gente, o design é aquilo que você está vendo na tela ali, né? É a parte que vai te fisgar, digamos assim, o que vai chamar a tua atenção para você, opa, peraí, deixa eu ver isso daqui. O storytelling é quando você vai realmente contar, você vai apresentar esses dados, né, para quem tá, para a pessoa que está mais engajada ali. Então, o storytelling não tem a ver um pouco de design, porque você não consegue contar a história contar histórias com dados sem mostrar algo, né? Então, ele tem a parte de design incluída ali dentro. Mas o storytelling é mais voltado para como que você conta o que os dados estão representando ali na hora que você está apresentando. Então, assim, vamos supor que você gostaria ali que a tua receita aumentasse. Por que a sua receita não aumentou?
Você vai contar a história dos seus dados ali, contar histórias com dados, né? A partir do momento que você analisa, né? Então, muita gente acha assim, storytelling é igual a design, né? Coloca isso igual. Não é. Porque quando você está contando a história, você tem que estar entrando dentro do assunto. Você tem que olhar para o indicador, você tem que olhar para o histórico, você tem que entender qual a relação desse histórico com outras variáveis também, né? Eu costumo dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa de varejo, né? E lá a gente tinha um problema, né? Eu costumo sempre falar assim, você nunca vai fazer um dashboard porque você acha bonitinho. Você tem que ter um problema para resolver. É igual quando você vai resolver uma tese, né? Qualquer projeto, assim, você tem que ter um big problem ali. E aí, qual que era o problema nessa empresa que eu trabalhei? A gente sentia que da metade do mês para frente, as vendedoras das lojas, elas não vendiam tanto assim quanto no início, quanto da metade para frente, né? Ou da metade para trás. Então, os 15 primeiros dias era, tipo, muita venda, aí dali para frente não era, né? Era bem baixa. E a gente tinha que investigar. O storytelling depende muito, gente, do contexto que as pessoas vão ter também, tá? Então, assim, se você tem só o dado lá do faturamento, você não sabe o que compõe ele, você pode estar mostrando uma informação inútil. Então, voltando, a gente tinha esse fato, né, que a queda das vendas era brusca da metade do mês para frente, e a gente tinha que saber o que a gente poderia fazer para solucionar isso. Só que como que a gente descobriu esse problema, né? Olhando os dados, olhando a série histórica ali do faturamento, fazendo pesquisas também com as pessoas ali, né? E aí a gente percebeu que uma variável que a gente não estava analisando era a comissão. A gente estava olhando só para o problema, né? Faturamento. Mas depois a gente olhou para a comissão, a comissão ela era crescente, então assim, ela atingia o valor que estava num degrau, até metade do mês. Só que o degrau para ir para a próxima comissão era muito maior. Uhum. Então, nunca, no histórico, o faturamento chegava no segundo degrau. Então, para que elas vão se esforçar, né? Se o degrau próximo ali, eles nunca atingiram nenhum histórico de meses ali para trás, né? Então, a empresa estava exigindo demais delas e dando uma comissão ali que não fazia sentido. Aí, com os dados, a gente conseguiu reverter isso, a gente passou a fazer uma cota 100% variável. Então, para cada R$1 de vendas, ela ganhava alguma coisa. Então, o aumento das vendas ali, né, não era mais só naqueles 15 dias, né? Você conseguia manter isso até o final do mês. Perfeito, então, perfeito. Assim, é uma forma de você entender que não é só o design, né? Mas é a análise, é o contexto, né? Como você vai mostrar isso para as pessoas. Isso aí. Um dashboard serve para resolver um problema. Serve para você resolver uma questão de negócio, como, por exemplo, aqui a questão da comissão, das vendas que caíram, que foi descoberto que a comissão era o grande causador desse problema. Então, resolveu um problema. O dashboard foi lá e resolveu um problema. Então, quando eu falo isso, às vezes o pessoal fica perdido, né? Como assim, resolver problema? É isso. Né? Na verdade, tudo que a gente faz numa empresa é para resolver problema, né? E o dashboard, ele mostra, ele dá clareza, dá transparência naquilo que você está executando no dia a dia. Ele vai te dar uma fotografia, um vídeo, né? Em constante evolução do seu dia a dia, da sua empresa, do que está acontecendo, do porquê das coisas. E através desse porquê, dessas investigações, através, claro, da nossa capacidade analítica, do nosso senso crítico, que a gente consegue descobrir as coisas, né? Isso consegue ajudar, antecipar problemas também e ajudar a empresa, então, a ter mais previsibilidade. Até por isso que a gente não entrega dashboards, a gente entrega soluções em análise de dados. E o dashboard, na verdade, ele é um meio. Óbvio que a qualidade desse meio favorece ou não a chegada, né, na solução final. Mas dashboard, na verdade, é um meio. E aí, por isso que, por exemplo, aqui dentro na Power BI Experience, a gente fala tanto em soft skills, a gente fala tanto em visão de negócio. Inclusive, é um dos grandes diferenciais dos nossos alunos, é justamente toda a visão de negócio que a gente imputa aqui dentro, em qualquer aula que a gente vai dar, seja no podcast, seja em qualquer lugar, porque justamente isso vai fazer a diferença no final. Não é sobre construir um dashboard, é sobre justamente pensar essa solução. E aí a gente pode ter um dashboard lindo, magnífico, assim, ó, colorido, que não diz bosta nenhuma, que não serve pra nada. Isso é muito comum, a gente vê muito disso, né? Dashboards lindos, maravilhosos, coloridos, certinho, as cores bonitas. Aí na hora que eu vou olhar, peraí, me explica aqui, o que é isso aqui? Então, dashboard é igual piada. Se você tiver que explicar, é porque ela foi mal contada. Então, tem que ser claro, storytelling está muito ligado a isso. A você conseguir olhar o dashboard e já tirar insights, tomar decisões, sem ter que ficar
procurando, clicando, fazendo muitos filtros. Quanto menos cliques, melhor, inclusive, né? Então tem que ser uma história bem contada, fluida, fácil. Claro que com design agradável, aí é casamento perfeito. Perfeito. Isso aí sai. Uma coisa que eu falo, tipo, muito pro pessoal, para eles conseguirem ter essa visão clara, separada, né? É que, assim, o que é uma informação, né? O que é uma exploração, o que é um insight? Quando você está com um dashboard na sua frente, né? Você tem várias informações ali. Você tem faturamento, você tem margem, quantidade de vendas, né? São informações. Com essas informações, vocês não conseguem ter nada, né? Somente o dado lá, que é a informação que o faturamento está a 50 milhões. Beleza. A partir do momento que você começa a explorar os dados, analisar os dados, comparar esse faturamento com o ano anterior, com o mês anterior, você consegue ter a fase de exploração, que é quando você consegue entender o contexto ali. E quando você vai ter o insight, é quando você vai procurar a solução para aquele problema que você achou. Né? Então, você olhou que o faturamento caiu, qual o insight que você vai ter? Eu vou olhar as comissões, eu vou olhar se teve queda ali na quantidade de vendedores, se teve feriado. Então, é o insight que vai gerar valor ali para o seu dashboard. Não é informação, não é o número grandão lá numa tela, né? É o que são as coisas acionáveis ali, são as ações depois. Muito bem, muito bem. E a gente defende muito isso também, né? Que o analista não seja apenas um criador do relatório. Que ele ajude também nessa análise. Porque se você entregar um dashboard, muitas vezes, tá? Você entrega um dashboard bonito, com storytelling perfeito para um gestor, e se você não tenta ajudar ele de alguma forma a tomar insights, tomar decisões, dependendo do nível de maturidade desse gestor, pode ser que seu dashboard fique parado, né? Então, cabe também ao analista ajudar nessa cultura de disseminar essa cultura de dados, né, na empresa. Inclusive fazer a venda, né, do próprio dashboard. Então, preparou o dashboard, faz uma apresentação desse dashboard, ensina a equipe a usar esse dashboard, o usuário final, aquela audiência que foi mapeada lá no começo. Então, ajude eles a poderem utilizar esse dashboard para que daí, então, de fato, aquilo se torne uma ferramenta para ser utilizada. Né? Não adianta nada você investir todo um tempo construindo um dashboard para que ele não possa ser usado depois. É um cuidado muito grande que a gente tem aqui, é que as entregas que a gente faz para as empresas, de fato, são soluções que a empresa, aquilo se torna o braço direito da empresa. E aí você vê que, de fato, essa solução que você criou está contribuindo para uma solução de problema na empresa. Uhum. Porque se aquilo não se tornou, de fato, algo que o gestor vai querer todo dia olhar, porque ele não vai poder tomar uma decisão sem olhar para aquilo, aí realmente você tem que ver se, de fato, o teu dashboard alcançou o que deveria. Exatamente, muito bom. E Sai, eu acho, sim, me falaram por aí, Passarinho me contou, que tem muita gente sentindo falta de conteúdos de Figma no nosso canal do YouTube. Teremos coisas novas no caminho, será? Teremos sim. Quer contar sobre a nossa... Pode contar em primeira mão também sobre... Spoilers sobre mais um grande nome do mundo de Figma também está junto conosco, né? Então a gente vai ter muito conteúdo aí, galera. Gente, babado, hein? Babado. Podem contar para todo mundo. O Esdras Santana vai estar com a gente aí. Se vocês não conhecem, né? Eu duvido, mas se vocês não conhecem, ele é o cara do Figma também. Então, assim, do design dos dashboards, ele faz layouts impressionantes, realmente, assim, e vai ajudar a gente agora nessa produção de conteúdo. Vai aparecer ali também com materiais ali no YouTube junto comigo. Então, a gente vai ter ali um quadro, né? Não vou falar o spoiler do nome, mas a gente vai ter um quadro onde a gente vai dar várias dicas de design de dashboard no Figma, no Power BI. Então, assim, podem esperar que vai vir coisa boa por aí. Isso aí. Eu estou muito feliz de estar com ele perto, porque, olha, referência. É muito bom a gente trabalhar com referências do nosso lado, né? Isso aí. Incomparáveis chamam incomparáveis, né? Isso aí. E, galera, é muito importante isso, porque é um conteúdo que eu sei que é latente essa dor, né? De criar dashboards, de criar design. Então, a gente vai trazer cada vez mais para vocês uma forma fácil, prática, aplicável, replicável, que você consiga realmente utilizar e replicar no seu mundo, né? Porque não adianta a gente explicar coisas muito complexas, com designers explicando, Adobe, como é que é, Matheus? Essas coisas assim, Photoshop, Premiere, não adianta. Então, além de a gente, dentro do Figma, inclusive, o Esdras criou um produto, digamos, um design system, uma forma de
você facilitar, criar de forma mais fácil realmente o design. Então vai ficar bem legal. A promessa aí é bem promissora. Em breve novidades. Em breve novidades. Muito bem, Sai. Eu queria ouvir de você agora algumas... Só um ponto, detalhe. Você não vai precisar amar design para você assistir, tá? É justamente para encurtar o tempo que você vai fazer as coisas. Então, eu sei que tem uma galera aí que gosta de um DAX, gosta de um SQL, gosta de um ETL ali, que vai falar, ai, que design, que saco. Mas não precisa se preocupar, porque a ideia é justamente encurtar o tempo que você vai demorar para fazer a parte mais chata do projeto, que eu sei que você vai ter um outro que não gosta, né? E para quem é aluno do curso completo, né? E para quem ainda não é aluno do curso completo, saiba que dentro da nossa plataforma temos um curso de Figma com a Sayuri. Então lá dentro temos um dos módulos, um dos bônus, é um curso completo de Figma com a Sayuri, onde ela explica, né, passo a passo, essa criação de dashboard de forma fácil, sem que você tenha que ser designer, sem que você tenha que gostar de design, inclusive. Tá? E Sai, você que também agora não, né? Você sempre foi também especialista em outras áreas, como LinkedIn, por exemplo, como carreira, você dá muitas dicas, né? Para quem quer começar na área de BI, para quem quer migrar de área e ir para a área de dados. Eu queria que você desse algumas dicas para o pessoal, para quem ainda não está trabalhando com Power BI ou para quem ainda quer migrar de carreira. Quais são os passos importantes para que ela consiga realmente oportunidades novas com Power BI? Acho que o passo número 1, assim, é você estar dentro de uma comunidade, pertencer a alguma comunidade que está com o mesmo objetivo que vocês. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu procurei uma comunidade forte de Power BI, que é a Power BI Experience. Então, assim, por que eu escolhi entrar por ali, não entrar, ou continuar assistindo vídeos do YouTube do Léo até ter todos os conhecimentos que eu precisava? Porque eu queria trocar ideia com pessoas, eu queria saber o que estava acontecendo, eu queria participar dos desafios, né? Então, assim, quando você está perto de uma comunidade que está ali querendo atingir patamares iguais aos seus, assim, entrando na área de dados, muita gente vai estar com caminhos parecidos ali, vai estar saindo de uma área parecida com a sua e querendo entrar na área de dados. Então, isso ajuda muito, tá? Então, assim, não achem que vocês estão sozinhos no mundo, né, na carreira ali, só vocês que decidiram sair de enfermagem e ir para dados. Não, tem um monte de cabecinha ali que está no mesmo caminho, entendeu? Então, acho que o primeiro passo é isso. O segundo passo, estar numa comunidade, você tem que fazer por onde, né? Então, assim, não adianta você esperar que o conhecimento flua ali do céu, porque ele não vai cair. Então, assim, tenha paciência para se dar tempo para aprender as coisas. Mas não espere que você vai saber tudo antes de aplicar para a primeira vaga. Então, assim, quando eu apliquei para a primeira vaga de dados, vocês acham que eu sabia tudo de BI, tudo de Alteryx, tudo de qualquer coisa? Não sabia. Então, assim, não esperem também ter o conhecimento completo, mas também não deixe a peteca cair, deixar o curso lá, não assistir, né? Então, tem que ser um meio termo. E, por fim, eu acho que é a parte de você saber se vender. Eu sempre fui muito tímida, o Léo sabe que eu não aparecia em call. Então, assim, quando falavam que era entrevista em vídeo, eu tremia na base. Quando o Léo me chamava para ir para uma live, eu ficava, meu Deus do céu, vou morrer. E não tenho medo de aparecer, tanto em entrevistas, quando chegar nessas fases de entrevista, quanto nas redes, né? Principalmente LinkedIn. Como eu falo para vocês, LinkedIn foi a porta de entrada, assim, para eu conseguir ter acesso ao mundo de dados de forma profissional. Então, assim, quando eu comecei lá postando, que eu fiz um conteúdo no blog do Léo, né, alguma coisa técnica, comecei a aparecer realmente na rede para a galera, o pessoal foi vendo, putz, a Sayuri sabe Power BI, vou acompanhar essa menina aqui de perto. E as pessoas foram chegando mais perto por isso, porque sabiam que eu tinha alguma coisa a agregar a elas, né? Então, se vocês hoje têm conhecimento em alguma coisa, vocês querem realmente aparecer para as outras pessoas, eu não segui o caminho tradicional de me candidatar a vagas do LinkedIn. Graças a Deus, eu não precisei seguir esse fluxo chato, porque o LinkedIn, ele vai, quando você aplica diretamente nas vagas, ele vai fazer várias triagens, né? Porque os recrutadores, eles têm que colocar filtro, realmente. Tem que colocar filtro de onde que a pessoa veio, formação, não sei o quê, quantos anos de experiência. Então, isso realmente tem. Só que quando você se destaca na rede, acontece que você não precisa mais aplicar para vagas. Eles vão te achar. As vagas chegam até você. Então, até hoje, assim, por mais que eu não esteja procurando, o que aparece de coisas em mensagem, sabe? E isso acontece não só comigo, tá? É com todos os alunos, né? Os alunos que participam, que compartilham conteúdo, que mostram ali o poder dos dados para as pessoas, que a princípio a gente acha que está mostrando tudo para a mesma galera, mas não, você tem uma galera que não entende nada disso e que vai olhar seu post e falar, caramba, faz sentido, caramba, gostei de ver esse conteúdo. Então,
Eu acho que esses passos são os fundamentais, tá? Para você que está começando, que quer ingressar realmente nessa carreira. Perfeito, Sai. Eu costumo dizer que quem segue esses passos inverte a lógica. Ao invés de ter que procurar empresas, ele é procurado pelas empresas. Porque acontece muito, mas muito, é muito frequente isso. Isso é latente, já aconteceu com milhares de alunos que começaram a se divulgar, começaram a saber se vender, e as empresas foram até eles. As pessoas, recrutadores, pessoas foram tirar dúvidas, pedir ajuda, e aí ela conseguiu então fazer seu nome simplesmente por estar lá divulgando conteúdo, né, e ajudando as pessoas. E aí uma vez que a pessoa entra na empresa, a empresa é que tem medo de perder ela, e não o contrário, né? A gente consegue inverter a lógica se a gente realmente consegue, se a gente segue esses passos, né, assim, ó, mas de forma regrada. Sem achar que vai ser no primeiro dia, no segundo dia. Com esforço. Tem que ser com esforço, né? Dá tempo ao tempo, que aí o sucesso vem. As coisas vão acontecer. Muito bem, Sai. Novamente, ó, parabéns por toda a sua jornada. Você é a pessoa, assim, ó, tira o chapéu, porque você é a profissional mais produtiva que eu conheço na face da Terra. Não tem pessoa mais produtiva, mais executora, que faz acontecer, que deu uma missão para ela. Ah, meu amigo, ela tá, com certeza vai executar e vai ser muito bem feito, inclusive. Então, Sai, parabéns aí. Você merece todo o sucesso do mundo. É um orgulho ter você na nossa equipe, né? Trabalhar com você e ter mais uma incomparável ao nosso lado. Realmente faz a gente ficar muito feliz aqui e ter certeza que o nosso trabalho vai ser bem feito. Dê seus últimos recados aí pra galera, por gentileza. Ai, gente, fico boba, fico com vergonha. Queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês. Estava ansiosa pelo convite. Vocês são referências para mim. Eu admiro muito, assim, a trajetória de cada um de vocês da equipe. Assim, eu não estaria aqui se eu não tivesse uma admiração profunda, assim, enorme por vocês, né? Então, sou muito grata a pertencer a esse time. E mais que isso, né? A comunidade que a gente criou, né? Então, porque, putz, lá desde 2019, olha quantos alunos já não entraram, quantas mensagens a gente não recebe no LinkedIn, no Discord, ali, falando, pô, obrigada, putz, aquele curso de Figma fez com que eu mudasse, né, a chave ali, conseguisse entrar numa vaga. Eu já recebi muita gente falando que o curso de LinkedIn também, o curso de LinkedIn que está no curso completo, inclusive, realmente fez a mudança de vida, assim, da pessoa. A pessoa nem entrava no LinkedIn, agora entra todo dia, né, interage com todo mundo, então, assim, e conseguiu uma vaga. Então, gente, sou muito grata a tudo, assim, a comunidade que a gente tem, a vocês que estimulam a gente a estar melhorando sempre, tá? E é isso. Muito bem, Sai, muito bem. Obrigada. Foi uma honra ter você aqui na cadeira dos incomparáveis. Ó, vamos encerrar assim, Sai. Você vai falar assim, ó, pra cima, e aí o Robinho aqui vão falar incomparáveis, tá? No 3, tá? 1, 2, 3. Pra cima! Incomparáveis!